Polícia Federal encontra no celular do tenente-coronel Mauro Cid roteiro para golpe de Estado. Alexandre de Moraes autoriza que a Polícia Federal tome novo depoimento de Bolsonaro sobre trama envolvendo Marcos Duval. E você vai ver também. Ciclone extratropical atinge o Rio Grande do Sul e deixa pelo menos 3 mortos e 12 feridos. Moradores relatam tremores de terra no litoral e interior de São Paulo. Índia limita vítimas de ciclone com alertas antecipados e retiradas de pessoas. E no Minuto Pet desta sexta-feira, vamos falar sobre os animais silvestres. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A Polícia Federal encontrou no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, um documento que apresentava o roteiro para um golpe de Estado no país após o resultado das eleições presidenciais do ano passado. O texto detalhava uma série de etapas que deveriam ser cumpridas para que as Forças Armadas assumissem o comando do país. A Polícia Federal achou o arquivo em conversas de Mauro Cid com um oficial das Forças Armadas. Por meio de nota, o Exército informou que eventuais condutas individuais julgadas irregulares serão tratadas no âmbito judicial. E o ministro Alexandre de Moraes determinou hoje que a Polícia Federal tome os depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-deputado federal Daniel Silveira no âmbito da investigação que teve como alvo o senador Marcos Duval. A PF cumpriu na quinta 3 mandados de busca e apreensão no gabinete e em endereços ligados a Duval, em Brasília e em Vitória. A operação ocorreu porque a corporação teria identificado tentativas de atrapalhar as apurações sobre os atos de 8 de janeiro. A PF chegou a pedir o afastamento dele do cargo de senador, mas Moraes negou o pedido. 3 pessoas morreram e 12 estão desaparecidas por consequência do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Os temporais causaram alagamentos, bloqueio de estradas, cancelamento de voos e falta de luz. As rajadas de vento atingiram 100 km por hora e em algumas cidades choveu pelo menos 200 milímetros em 24 horas. O ciclone extratropical na costa da região sul do Brasil provocou temporal e ventania durante a madrugada. Diversas cidades do estado registraram alagamentos, árvores caídas, estradas bloqueadas, voos cancelados e falta de luz. Um alerta foi emitido para as regiões da Serra, Litoral Norte e Metropolitana de Porto Alegre. Os rios Caí, Paranhana e Sinos têm possibilidade de cheias. Em Maquiné, no Litoral Norte, a prefeitura pediu que as pessoas saiam de casa. No local, há várias famílias que já estão ilhadas. Em Tramandaí, no litoral, foram registradas rajadas de vento de 100 km por hora. E em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, o acumulado de chuva chegou a 200 milímetros em 24 horas. De acordo com a Rio Grande Energia, há pelo menos 60 mil pontos sem luz no estado. E vamos agora direto para Porto Alegre com mais informações dos temporais no Rio Grande do Sul com Daniel Bianchi. Boa noite, Daniel. Olá, Maria Alice, boa noite. Infelizmente, as notícias nas últimas horas aqui no estado do Rio Grande do Sul não são boas. Na última madrugada, um ciclone extratropical causou transtornos em muitos lugares. Famílias tiveram que deixar suas casas, geriatrias e hospitais precisaram fazer a remoção de pacientes devido à invasão das águas. Árvores caídas e diversos pontos de alagamentos deixaram estradas bloqueadas e também cidades em alerta. Vários voos foram cancelados devido aos ventos fortes, que também contribuíram para que muitas casas fossem destelhadas. Prefeituras e voluntários fazem uma força-tarefa para socorrer e ajudar aqueles que perderam tudo.
A previsão é para que nesta noite a chuva cesse, o que pode ajudar no socorro daqueles que necessitam. Com essas informações, encerro a minha participação. Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Daniel. Obrigada pelas informações. E olha só, os moradores de cidades do interior e do litoral de São Paulo relataram ter sentido a terra tremer nesta manhã. A Defesa Civil do Estado confirmou que, por volta das 8 da manhã, um abalo sísmico foi sentido na região do Vale do Ribeira e, segundo o Centro de Sismologia da USP, o tremor foi de magnitude 4, com epicentro no município de Iguape, mas pôde ser sentido num raio de até 100 quilômetros. Moradores de Sorocaba, Miracatu, Itanhaém, Peruíbe e Registro também relataram ter percebido o tremor. Segundo a Defesa Civil, abalos de magnitude de até 5,4 não costumam gerar danos estruturais. O Congresso corre para votar 5 medidas provisórias que vencem até o fim do mês. O impasse no Legislativo foi um dos fatores determinantes para a demora na análise das MPs. A Câmara dos Deputados e o Senado vão fazer uma força-tarefa para não perder o prazo das medidas editadas pelo presidente Lula. No início do ano, Lira e Pacheco entraram em embate sobre o rito de tramitação das medidas provisórias. Esse impasse acabou atrasando a instalação das comissões mistas das primeiras MPs editadas pelo governo. Agora, os parlamentares têm a missão de analisar e votar mais 5 medidas provisórias, com validade até o fim deste mês. A primeira etapa da análise dos projetos, que é a instalação das comissões mistas para debater cada tema, está programada para acontecer na próxima quarta-feira. Entre as MPs estão a que reajusta o salário dos servidores federais em 9% e a que altera a faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 2.112 por mês. Também deve ser votada a medida que reajustou o salário mínimo a partir de maio de 2023 para R$ 1.320 e a lei que determina a regulamentação do Vale-Refeição, além da MP da retomada de obras e serviços paralisados na educação, que prevê a liberação de quase R$ 4 bilhões até 2026 para a conclusão de mais de 3.500 obras escolares inacabadas. Com o avanço da tecnologia e de inovações, como a inteligência artificial, as empresas estão oferecendo novas soluções para dar mais segurança às cidades brasileiras. Confira. Dez das 30 cidades mais violentas do mundo são brasileiras. 40% da população do país já foi assaltada. Por aqui acontecem cerca de 3 roubos por minuto. Cerca de 25% dos roubos de celulares que ocorrem no mundo são aqui. 1.000 carros foram roubados ou furtados por dia no país em 2022, um aumento de 12% em relação a 2021. A cada hora, os criminosos levam 41 veículos. A violência é um dos temas que mais preocupam os brasileiros. Principalmente nas grandes cidades, sair de casa pela manhã e retornar em segurança à noite após uma jornada de trabalho ou de estudo é um desafio. A gente não tem uma noção de onde que tem o perigo, onde a gente pode estar seguro, na verdade, na rua, né? Então a gente está totalmente inseguro, né, de estar na rua, né, o dia a dia, né? Ultimamente está piorando a cada dia a insegurança, a intranquilidade de quem mora, do morador, de quem trabalha. Eu me sinto insegura. Tem mais ou menos um mês lá na Praça da Sé mesmo, o cara avançou no meu pescoço para arrancar minha corrente. Mas apesar da incerteza e da sensação de insegurança nas ruas, os tempos atuais trazem oportunidades para a sociedade e para as empresas fazerem negócios. Sorria, você está sendo filmado. Com certeza você já ouviu muitas vezes essa frase. E agora nós vamos conhecer algumas soluções, inovação e tecnologia para aumentar a segurança pública e privada aqui no Brasil.
A gente está mostrando aqui as soluções de inteligência artificial integradas para a área de segurança, para identificar suspeitos com reconhecimento facial, leitura de placas e outras inteligências comportamentais. Além disso, integrar todo o sistema de segurança, não apenas o vídeo, mas também o controle de acesso, o incêndio, o alarme e fazendo tudo funcionar de forma unificada. A gente vai conhecer agora uma porta inteligente. Quem vai explicar para a gente é o Marco. Sim, a porta inteligente é uma porta de alta segurança, uma porta que ela, além das funções convencionais, ela tem pinos de travamento em toda a parte de batente e associada a controles de acesso, de reconhecimento facial, senha ou biometria da digital, ela forma uma completa solução que oferece não só automação, mas oferece também segurança para as pessoas que estão na parte protegida da porta, podendo ser utilizadas em escolas, em prédios, condomínios que são mistos, comerciais e residenciais, repartições públicas, bancos e outras inúmeras aplicações para uma porta de segurança como essa. Quem sabe um dia as técnicas de defesa e segurança da Angélica e da Laís deixem de ser tão necessárias. Eu procuro guardar minhas coisas escondidinho para não estar chamando atenção, não dar com o celular na mão, para não chamar atenção mesmo. Os meus métodos: andar rápido, mochila na frente e longe das aglomerações. Com ou sem tecnologia, o objetivo de todos é único: ter uma vida mais segura e tranquila. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. E o aeroporto Santos Dumont terá voos limitados. Após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que o aeroporto deverá ficar com pontes aéreas limitadas a Congonhas, em São Paulo e Brasília. No Distrito Federal, os demais voos domésticos ficarão com o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. O prefeito afirmou que as mudanças não serão imediatas e estimou que podem ocorrer em janeiro de 2024. Essas medidas foram tomadas porque nos últimos anos tem acontecido um desequilíbrio entre os dois aeroportos do Rio. O Galeão vem perdendo um grande número de passageiros. Já o Santos Dumont está operando no limite da sua capacidade, provocando atrasos e filas enormes. E foi aprovada a lei que proíbe venda de alimentos ultraprocessados nas escolas. A decisão foi tomada na última terça-feira pela Câmara dos Vereadores e vale para escolas particulares e públicas estaduais e municipais. O texto vai para a sanção do prefeito Eduardo Paes e tem até 180 dias para ser implementado. Os alimentos ultraprocessados são aqueles que recebem adição excessiva de sal, açúcar e gorduras, além de substâncias industriais, como, por exemplo, bolos, salgados, sorvetes e alimentos embutidos. Segundo especialistas, atualmente, nas escolas do Rio, a presença de alimentos ultraprocessados é predominante 126% maior que alimentos saudáveis. Eu fico por aqui e segunda-feira eu volto com mais notícias do Rio. Bom fim de semana para todos. Obrigada, Anderson. Um excelente fim de semana. Muito obrigada, Anderson. Ótimo fim de semana para você. E veja a seguir: Índia limita vítimas de ciclone com alertas antecipados e retiradas de pessoas. E ainda, no Minuto Pet desta sexta-feira, vamos falar sobre os animais silvestres. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta às 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Olha só o perfil traçado pelo levantamento. O brasileiro está mais velho, mora sozinho e paga aluguel. A população brasileira está ficando cada vez mais idosa, morando cada vez mais sozinha e pagando aluguel. Essas são algumas conclusões da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que foi divulgada pelo IBGE.
A pesquisa foi feita com 168 mil domicílios. A série histórica da pesquisa começou em 2016, mas a última divulgação ocorreu em 2019, já que nos 2 anos seguintes não houve coleta por conta da pandemia. Em 2022, as mulheres correspondiam a 51,1% da população do país, enquanto os homens totalizavam 48,9%. Nos últimos 10 anos, a população foi ficando cada vez mais velha e o percentual de idosos a partir de 60 anos saltou de 11,3% para 15,1%. Ao mesmo tempo, o percentual de pessoas com menos de 30 anos caiu de 49,9% em 2012 para 43,3% em 2022. Também cresceu o percentual de domicílios que tem apenas um morador. Ano passado era de 15,9% do total dos lares. 10 anos antes era apenas 12,2%. Mais pessoas precisam pagar aluguel no país. Em relação às pesquisas anteriores, o percentual de inquilinos alcançou 21,1% do total de lares, contra 18,8% em 2016. E começou a valer hoje a redução de 13 centavos no preço do litro da gasolina para as distribuidoras. O preço médio para o consumidor deve cair para R$ 5,33 por litro, segundo a Petrobras. Em comunicado, a estatal diz que a redução do preço tem como objetivo principal a manutenção da competitividade da companhia frente a outros combustíveis e a participação de mercado. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta sexta-feira em alta, em um movimento de correção das baixas registradas nos últimos pregões. Investidores continuaram a monitorar eventuais sinais sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos, além de digerirem decisões de política monetária na Europa, na China e no Japão. A moeda norte-americana avançou 0,34% e encerrou o dia cotada a R$ 4,81 na venda. A prévia do PIB do Banco Central indica alta de 0,56% na atividade econômica em abril. O indicador também mostra avanço em 12 meses. O crescimento do indicador veio após uma retração de 0,14% em março deste ano. Na comparação com abril do ano passado, o nível de atividade registrou crescimento de 3,31%. No acumulado dos 4 primeiros meses deste ano, o índice avançou 3,88% e em 12 meses até abril apresentou crescimento de 3,43%. Nos 3 primeiros meses de 2023, na comparação com o trimestre anterior, o PIB avançou 1,9%. Ficando acima da expectativa do mercado financeiro. O resultado foi impulsionado principalmente pela agropecuária. E olha só, nos destaques internacionais, um forte tornado causou destruição hoje ao passar por uma cidade de Perryton, ao norte do estado americano do Texas, com cerca de 8 mil habitantes. Pelo menos 3 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Milhões de americanos em vários estados do sul e centro-oeste estavam sob alerta de clima severo pelo avanço de tempestades perigosas. Mais de 180 mil pessoas foram retiradas de suas casas na Índia e no Paquistão depois da chegada de um ciclone. A intensidade do fenômeno vem diminuindo, mas os riscos de morte e destruição ainda são grandes. O ciclone matou 2 pessoas, derrubou linhas elétricas e arrancou árvores pela raiz em sua passagem pela costa da Índia. O fenômeno tocou o solo na quinta-feira com ventos de até 125 km por hora, mas foi perdendo força. Autoridades indianas confirmaram pelo menos 23 feridos. Mais de 1.000 localidades próximas à costa estão sem eletricidade porque o ciclone derrubou várias linhas de alta tensão. No Paquistão, mais de 82 mil pessoas também foram deslocadas das costas. Os ciclones são habituais na costa do norte do Oceano Índico, onde vivem dezenas de milhares de pessoas. Especialistas advertem que estes fenômenos estão se tornando mais fortes devido ao aquecimento global, que também afeta a temperatura dos oceanos. E hoje é sexta-feira, dia de Minuto Pet.
E olha só, a Caroline Povoleri está aqui para falar dos animais silvestres. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui. Eu hoje vou tratar de um assunto que é raro, mas é bem legal. Os animais silvestres que nascem e vivem livres em um ecossistema natural nativo, aquático ou terrestre. Eles são fundamentais para a preservação e a manutenção da biodiversidade no mundo, pois são responsáveis pelo equilíbrio da cadeia alimentar. O país tem atualmente 1 milhão de espécies conhecidas. O assunto é tão sério que esse ano a Organização das Nações Unidas celebrou o Dia Mundial da Vida Selvagem. Uma lei criada em janeiro de 1967 proíbe a utilização, a perseguição e a caça desses animais na natureza. Para tentar melhorar o índice cada vez maior de destruição das espécies, um pequeno zoológico em Porto de Galinhas permite desde 2019 que os seus visitantes tenham uma aula de conscientização e educação ambiental enquanto se divertem e conhecem o zoo. Vamos ver. E Willy, a gente estava conversando e você me contou que alguns animais eles vêm oriundos do IBAMA, né, e de alguns órgãos governamentais, né, também de outros zoológicos. De que forma que vocês fazem a domesticação desses animais para que eles tenham uma interação com os visitantes? Os animais já nascem com a gente trabalha esse condicionamento desde filhotinho, né? E a gente seleciona quais animais que aceitam esse tipo de interação e qual tipo de interação, né? Outros animais, eles vêm de apreensão de tráfico, então eles vivem há muitos anos como pet, então a gente aproveita esse comportamento dele manso para continuar o trabalho, né? E continuar dando carinho para esse animal, como ele recebia antes. Então, vou dar um exemplo para você. Imagina um papagaio que estava 20 anos na casa de uma pessoa que recebia carinho todo dia. Só o fato de você tirar ele desse ambiente, né, ele pode acabar morrendo, adoecendo e morrendo. O que a gente faz aqui? A gente descobre o que ele precisa e continua dando esse carinho para ele. Então, por exemplo, nas araras, a gente tem araras que aceitam vir na mão, né? Então a gente aceita passar para as pessoas, então a gente deixa elas passarem. Tem araras que só gostam de falar, papagaios que só gostam de falar. Então a gente só fala com eles, tem bicho que vem cantando música, é bem engraçado. Tem animais que gostam de carinho, que dá a cabeça para fazer carinho, então a gente deixa fazer carinho, né? A gente incentiva aquilo ali. Nada é forçado, a gente respeita a individualidade e a personalidade de cada animal, né? De cada indivíduo aqui dentro. Cada um tem um nome, tem uma agenda específica, tem uma alimentação específica, tem um cuidado específico. Willy, quantos animais você tem hoje aí no Zoo Silvestre, né, de Porto de Galinhas, e quantas espécies correm risco de extinção? A gente tem aqui aproximadamente 200 animais, tá? Entre aves e répteis. São mais ou menos umas 30 espécies diferentes. E a gente tem algumas espécies em risco de extinção, por exemplo, arara tricolor, arara vermelha, as corujas de Sundaro, o corujão orelhudo. Muito legal, uma proposta super diferente, né? O Zoo ainda tem um dos maiores programas de estágio do país, com cerca de 200 estudantes de biologia, zootecnia e veterinária anualmente. Muito bacana, né, meninas? Nossa, muito Adorei. bacana. Lindas as imagens também dos animais todos. Muito Deu vontade de legal conhecer. Como que faz, cara? Vale a pena. Os ingressos custam R$60, tem meia entrada e ainda aceitam doações. Olha só, que legal. Carol, muito obrigada, Obrigada pela participação. Aguardamos você, então, na próxima sexta-feira. Tá, joia. Bom fim de semana, Carol. Para vocês também. Obrigada. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Tchau.